Olá, pessoal! Hoje a gente tem uma live especialíssima para a gente falar sobre a importância da neurociência para os gestores com o professor Alexandre. Ele mora em Portugal e vai estar contando conosco contar para nós aí um pouco de toda a experiência, né, que ele tem e que ele está estudando lá para liderança. Oi, Júlia! Bem-vinda! Para liderança, para a equipe, para o trabalho, como que a gente pode usar a neurociência no nosso dia a dia. Ele está fazendo doutorado nessa área, na parte de gamificação. Então, assim, é um luxo para nós poder ter o professor Alexandre aqui. E então, vamos lá. Deixa eu só avisar aqui para ele onde é que eu estou, que ele falou que tá lá, não vi ele. Tô online. E então acho que vai ser bem bacana da gente poder aprender ainda mais. Eu hoje fiz um alinhamento com ele sobre tudo que a gente ia falar e, nossa, o alinhamento já dava a live inteira, assim, porque tudo que ele fala, assim, gera curiosidade, a questão do marketing usado como endomarketing para os gestores, para a equipe, a questão também que a gente falou muito foi dos gatilhos, né, da parte dos vieses cognitivos. Tá aí ele já conosco, ó. Vamos puxar o Alexandre aqui. Juliana, bem-vinda. Minha mãe também está aqui conosco. Enfim, ó, um grupo super seleto. Olá, deixa eu baixar o volume aqui para a gente poder começar um pouquinho atrasado, tá, pessoal? Acabaram de clonar o meu cartão. Eu entrei em contato com o pessoal do Itaú e eu quero muito agradecer o André Júnior, que me atendeu super rápido, fez, assim, um atendimento super gostoso. E eu disse assim, André, eu tenho uma live agora. E no final, Alexandre, ele disse assim, Helena, vai lá para tua live e arrasa. Então, que coisa boa, né? A gente ter alguém que nos acolhe num momento de dificuldade, que eu estava nervosa, estavam uns 5 minutos para a gente começar a nossa live. Eu entro em Nossa! contato e, nossa. Mas, enfim, tudo resolvido, agora é entre eu e tu. É isso aí, é isso aí. E no fim deu tudo certo. No fim deu tudo certo, o André, não é André, é Adré, me desejou uma ótima live, mandou a gente arrasar. Então vamos nos puxar, já estou tranquila, já esquentei a minha água pro mate, o cartão eles já cancelaram, tá tudo ok. Mas Boa. que bom, né? A gente conseguir resolver as Nossa. coisas rápido. Nossa, nossa. Graças a Deus que existem problemas que a gente consegue resolver, né? Porque os que a gente não consegue, que é um saco, né? Pois é, mas os que a gente não consegue, a gente tem que aprender a lidar com eles, mas realmente é um saco. E eu acho É que o que eu quando digo, que o que não tem solução, resolvido tá também, né? resolvido tá, mas a gente gosta de ser pontual, né, Alexandre? Eu já tinha te É, confirmado que tá claro. tudo certo aqui e acabou acontecendo isso. E teve gente já me mandando mensagem, a Juliana. Helena, cadê a tua live que não tá começando? Eu digo, não, só um pouquinho que estamos resolvendo um probleminha técnico. Mas ok, resolvido isso. Alexandre, eu quero te dizer que eu tô muito feliz e honrada com a tua presença Nossa. aqui, né? É, Além eu é Mar, que tô. lá de Portugal, para nós outros aqui. Então, te apresenta para o pessoal, né? Diz aí um pouco desse teu currículo super denso e prático ao mesmo tempo. Então, gente, muito boa noite a todos. Né? Aqui em Portugal já vai ser 10h30 da noite. Aí no Brasil deve ser 19h30 quase, né? Exatamente. Então, recebi esse convite com muito carinho da Prof. Helena. A gente já há muito tempo tenta arrumar uma agenda para conseguir conversar e acaba que uma hora um pode, outra hora o outro não consegue, enfim. Mas a nossa vida é assim, né, prof? A gente vai tentando, tentando, e daqui a pouco a gente se encontra, e daqui a pouco a gente se conecta. E eu acho que tudo que é bacana funciona dessa forma, sabe? A gente vê que o esforço é o que nos leva a ter momentos bacanas e momentos interessantes na nossa vida. A nossa vida ela é repleta disso, é repleta de desafios, né? Tanto eu quanto a Prof. Helena, a gente trabalha com desafios constantemente, né? Então, além dos nossos normais de vida particular, desafios particulares, a gente também se intromete na vida de todo mundo, né? De todas as empresas e tenta corrigir os problemas deles também. Então, assim, isso traz para a gente uma bagagem muito interessante de resiliência e de persistência, e quando isso acaba fazendo parte da nossa vida, tudo fica mais gostoso, sabe? Porque tudo tem um desafio, tudo é emocionante, né? Então, assim, eu já
já trabalho nessa parte de consultoria desde 2001, na verdade, né? Já são 20 anos de trabalho de consultoria. Eu comecei trabalhando com estratégia, desenvolvimento de estratégia nas empresas e desenvolvimento de dashboards. Então, eu monto toda a estratégia de uma empresa num único painel e por ali a gente pilota toda a empresa. E de uns 10, 12 anos para cá, eu entrei no mundo da neurociência através do neuromarketing. E aí eu comecei a estudar essa área que é incrível, assim, e isso me trouxe uma motivação que eu não conhecia, sabe? A partir desse momento que eu conheci a neurociência, a psicologia, eu acho que eu evolui em todos os sentidos e eu achei isso como um propósito de vida, também trazer às pessoas essa evolução, né? Quantas respostas que a gente tem que estão dentro da gente, né? E o simples fato de a gente não saber responder essas questões é simplesmente porque a gente não se conhece. Então, quando a gente acaba se conhecendo, e muitas pessoas vêm nas minhas aulas, por exemplo, de neuromarketing ou psicologia do consumo, para procurar entender como a outra pessoa funciona para vender mais, e termina a aula e ela diz assim, professor, eu acabei me conhecendo, eu me via nas aulas. E eu disse exatamente, porque para você conhecer um outro ser humano, nada melhor do que você se conhecer como ser humano, porque as pessoas funcionam como a gente funciona. Então, assim, esse desenvolvimento, e a cada pergunta que me faziam, eu me forçava a conhecer mais como as pessoas funcionam. E isso trouxe mais conhecimento de mim mesmo, dos meus potenciais, das minhas fragilidades. Eu tenho muitas fragilidades, e como eu aprendi a lidar com isso, né? Então, assim, a minha vida, a partir desse momento, é isso, sabe? É utilizar a neurociência e a psicologia para trazer essas aplicações no sentido de gestão, porque a minha primeira graduação foi computação gráfica, na verdade, eu vim de TI, aí depois eu fiz administração de empresas, depois eu fiz comércio exterior, e aí eu fui para os pós-graduação e mestrado, e agora eu estou fazendo doutorado nessa parte de desenvolvimento de comportamento humano, né? Pois Mas é uma então, área, assim, que me quando eu encanta, falei né? para o pessoal que era um currículo denso, não estava mentindo, né? Uma coisa assim, poderosa. E o bacana é também que está cruzando todo esse teu conhecimento técnico com os soft skills e os hard skills, né? Então, acho que a gente vai falar bastante Exatamente. sobre isso. Para a gente iniciar um pouquinho aqui no assunto, aí tem bastante gente querida entrando, que bom. Eu queria te perguntar, né? O que a neurociência hoje está estudando para influenciar a questão da gestão? A gente aqui trabalha muito com desenvolvimento de liderança, com trabalho de equipe, e a neurociência, ela hoje é co-irmã lá da inteligência emocional, que é uma ferramenta que eu uso muito. Então, eu queria Claro. te escutar, assim, o que tu está percebendo, né, no dia a dia? E, pessoal, se vocês acharem que esse assunto interessa a outras pessoas, aí no aviãozinho vocês podem convidar mais gente para poder estar conosco. Prof, contigo. Ai, e depois tem uma surpresinha no final aí, né? Para quem assistir a gente até o final. Isso! Tem... Assim, ó, mas a gente não vai contar agora, viu? Tem que aguentar até o final, nós dois aqui. Porque, assim, isso já é um gatilho mental que a gente está usando. Não, Boa. gatilho não. Um viés cognitivo, porque ele é intencional, né? É. E, então, pra gente, quem ficar até o final, a gente tem aí um mimo, mas a galera tem que estar conosco. E é bacana, e vocês vão gostar, hein? É Vale a bacana. pena. Vamos lá, vamos lá. Bom, o que eu sempre costumo dizer quando esse tipo de questão entra em pauta, né? Qual a influência da neurociência, o que a neurociência trouxe para a gestão em si, para a liderança, para RH, para pessoas que trabalham com pessoas. Eu costumo comparar, eu sempre trago nas minhas aulas comparações, né? Para que a gente consiga tangibilizar melhor assuntos mais complexos, né? Muitas vezes a neurociência ou a psicologia ela não faz parte do currículo de muita gente, né? Infelizmente, eu já discuti isso com vários psicólogos a respeito de incluir neurociência em todas, nos MBAs principalmente, tinha que ter uma disciplina sobre neurociência, né? Agora, o que eu sempre digo? Eu digo o seguinte, bom, eu dirijo, eu tenho carteira de motorista, você tem carteira de motorista, né? Em algum momento da nossa vida a gente teve que aprender a dirigir, a gente passou por uma certa dificuldade para conseguir dirigir, e hoje as coisas estão mais fluidas, vamos dizer assim, né? As coisas estão mais fáceis de se trabalhar a partir do momento que você automatiza a maneira como você dirige. Ok, se o seu carro estraga, tá? E você percebe que tem algum problema no motor do seu carro. Você não consegue abrir o capô, desmontar o motor desse carro e consertar o motor. Você não faz isso, você leva num mecânico.
né? A gente não tem essa capacidade. A gente consegue dirigir muito bem, a gente pode ser muito disciplinado, a gente pode ter anos de direção, mas a gente não consegue desmontar o motor. Agora, um piloto de Fórmula 1, ele também dirige, da mesma forma, o seu veículo. Mas ele tem que saber desmanchar o motor e montar o motor junto com a sua equipe. Ele tem que saber cada componente desse motor. Por quê? Porque ele é um profissional, ele é um piloto de Fórmula 1. Então ele tem que conhecer esse veículo com muito mais propriedade que nós, simples motoristas. Um gestor, ou alguém que trabalha com pessoas, ou alguém que dirige pessoas, ele não é um simples condutor de pessoas. Ele é um piloto de pessoas. Então ele tem que conhecer as nuances das pessoas, ele tem que saber como um ser humano se comporta, ele tem que saber ler um ser humano, a biologia de um ser humano. Por quê? Porque ele precisa entender que qualquer ação gera uma reação comportamental. Nós temos como é que eu posso dizer assim? É uma fragilidade, sabe? É uma fragilidade em imaginar que as pessoas simplesmente mudam. A gente é doutrinado a isso desde muito criança, né? Que você tem que mudar. Sua mãe dizia, pô, Helena, você tem que mudar. Assim não dá, Helena, você tem que mudar. Aí você vai ficando adolescente. Alexandre, Então, ó. assistindo, ó. Aí ela vai dizer se ela não dizia isso. Aí ela dizia, pô, Helena, você tem que mudar, assim não dá, você tem que ser uma pessoa diferente, isso não vai funcionar. E na adolescência, o que acontece? Você arrumava um namorado, daí vocês brigavam, aí esse namorado vinha falar com você e disse assim, ó, Helena, vamos voltar que eu vou mudar. Aí você vai dizer, você vai mudar? Vou, juro que eu vou mudar. O que acontece? Um mês depois, ele continuava a mesma pessoa de antes. Ele mudava por um mês, mas depois ele voltava a mesma pessoa. Por quê? Porque o ambiente à sua volta não perpetuava esse comportamento, essa mudança de comportamento. Então, o que acontece? A mudança, qualquer tipo de mudança de comportamento, ela tem que vir acompanhada a um ambiente propício para essa mudança. Então, para um gestor, o conhecimento da psicologia e da neurociência, ele traz muito dessa bagagem. Porque um gestor, ele trabalha na mudança de comportamento e que a gente chama de performance das pessoas. Então, como eu vou querer que a Helena se torne uma pessoa mais produtiva, isso a gente ouve sempre, eu preciso que a Helena se comprometa mais com a minha empresa. Ok, a Helena entende que ela precisa se comprometer, mas ela fica pensando, mas como eu vou me comprometer? Se eu chego aqui no horário certo, eu saio no horário certo, ele quer que eu coloque um colchão e durma aqui, é isso? Por quê? Porque essa palavra ela é totalmente subjetiva, entendeu? O comprometimento para uma pessoa pode ser diferente para outra pessoa. Se eu te disser, Helena, eu preciso de um trabalho de melhor qualidade, o que você entendeu daí? Tudo e nada. Você entendeu que não está bom, mas você não sabe quais são os requisitos de qualidade que eu preciso, entendeu? Então, ou seja, assim são para as pessoas. Eu não posso querer que as pessoas mudem. Sabe, todo mundo que está nos assistindo agora, eu faço a seguinte pergunta. É fácil você mudar um comportamento? É fácil? Não é fácil. Então, se não é fácil para você mudar, quem é você para pedir que outra pessoa mude? Aí você vai dizer, ah, professor, então é impossível, as pessoas não mudam? Não, elas reagem a um ambiente. Você muda o ambiente, você muda os estímulos, e esses estímulos vão ser processados e essa pessoa reage aos estímulos novos, tá, entende? Prof, então, o que a gente tem que fazer aí como gestor para aumentar a produtividade, por exemplo? Porque eu acho que isso tudo que está trazendo é excelente e é uma das demandas que a gente tem muito hoje dentro dos processos de coaching, né? Das pessoas. Outro dia eu estava atendendo um cara queridérrimo, assim, um diretor, e ele estava tendo que fazer uma mudança de perfil, ele queria cobrar mais da equipe, mas ao invés dele cobrar pela influência, ele estava cobrando pela agressividade, assim, batendo na mesa, aumentando o tom de voz, né? E a gente estava justamente trabalhando que essa mudança de comportamento não estava apoiando, estava gerando medo nas pessoas, e não era a intenção dele. Então, claro, o que você sugere aí, através da tua luz, da neurociência, para esse tipo de comportamento? Bom, a primeira coisa que a gente faz é fazer o mapeamento de estímulos positivos e estímulos negativos, tá? Você aumentar o tom de voz não quer dizer que isso seja algo negativo, mas você tem que usar isso na hora certa, agora mesmo. Eu estou falando com você e eu aumento o meu tom de voz em algumas
partes que são as partes que eu quero dar mais ênfase. É normal, isso é uma linguagem corporal, isso é uma tonalidade de voz que a gente planeja fazer isso. Agora, você usar isso a todo momento, você vai ter uma equipe exatamente com medo. O medo é uma das 7 emoções primárias. Ela tem características específicas, ou seja, você pode dizer, o medo é uma coisa ruim? Não. Nenhuma relação emocional é ruim. Não existe emoção ruim. Existe emoção que você gosta de sentir e emoção que você não gosta de sentir. Emoção ruim não existe, tá? Eu tenho certeza que a Helena gosta de sentir medo. Quando ela olha um filme de terror, quando ela olha um filme de suspense, ela gosta de sentir medo. Se ela não gostasse, ela ia dizer, Alexandre, aquele filme de terror ou de suspense é uma porcaria, porque não gera medo. O propósito é gerar medo. E se ele não gera medo, ele é ruim, entendeu? Então, assim, você não pode dizer que isso é ruim ou bom. Você pode dizer se você gosta de sentir ou não gosta de sentir, tá? Se o medo fosse ruim, nós não existiríamos. Porque não existe ser da Terra que não sente medo. Se já existiu, ele morreu porque ele foi na beira de um abismo e ele se atirou porque ele não tinha medo. Então, o medo serve para nos proteger. Entende? É um processo cheio das emoções, né? As emoções primárias. Quem estuda a parte de inteligência emocional, a gente estuda muito a questão das emoções primárias, e o medo, ele sempre tem um pedido, né? Que é a proteção. Então, no momento que eu gero medo em alguém, essa pessoa, ao invés de ser mais produtiva, ela vai querer se esconder de mim, ela não vai conseguir ter tranquilidade para entregar o processo. E eu acho que o principal da questão da neurociência, ou da inteligência emocional, ou inclusive da psicologia positiva, é a gente conseguir se dar conta do quanto a gente impacta nos outros e o quanto os outros impactam na gente, de forma positiva ou de forma negativa. A gente está o tempo inteiro impactando pessoas, né? A gente está o tempo inteiro trocando, e ter essa possibilidade de reconhecer as minhas atitudes e o quanto elas estão batendo nas outras pessoas, nos torna, inclusive, mais humanos, eu acredito, né? Exato. Porque a gente tem que lembrar que a gente, antes de tudo, tem que se conectar com a pessoa. Outro dia eu também estava atendendo um outro coach e ele morava nos Estados Unidos e tinha vindo morar no Brasil. E uma das coisas que a gente estava trabalhando era o vínculo com a equipe. E assim, né? Quem sabe, então, conhece a história das pessoas que trabalham contigo. E a pessoa me olhou e disse, pra quê? Porque, né, o ser humano, o texto está no contexto. O que a pessoa me entrega também tem a ver com a realidade de vida dela, se está grávida, se não está, se perdeu o marido, se está com Covid. Então, a gente poder entender o contexto da pessoa, só que para isso tudo a gente precisa de tempo. E na nossa agenda tão pirada, às vezes a gente fica olhando só a entrega, só o processo, e se esquece que esse vínculo, esse carinho, essa atenção, ela retorna. Eu sempre digo, né, que a vida não te dá, ela te devolve. Claro, claro, isso é essencial. Eu uma vez atendi uma multinacional e esse presidente dessa multinacional, vocês não imaginam a quantidade de reuniões que esse cara tinha por dia, tá? Mas uma coisa que ele fazia questão de fazer era pegar a sua secretária e trazer para ele um relatório das pessoas que iam participar com ele nessa reunião. Da família dessa pessoa, os filhos que tinha, e ele estudava o contexto familiar daquela pessoa. E quando a pessoa sentava na mesa com ele, ele perguntava, e aí, como é que vai ser o filho? Como é que vai? Ele conseguiu passar no vestibular que ele tanto queria? Ele está estudando tal coisa? Poxa, você deve ser um pai muito orgulhoso. E as pessoas me diziam depois, nossa, como é que ele sabe tanto sobre a minha vida? Eu achei que eu era um número nessa empresa. E ele sabia da minha vida, ele perguntou sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Entende? E aí eu pergunto para vocês, quando vocês pedem comprometimento, as pessoas, a gente ouve isso todo dia. O que é comprometimento, gente? Vocês se comprometem com as pessoas da mesma forma que vocês pedem esse comprometimento, sabe? Então aí você vai dizer, mas eu não tenho dinheiro para ter uma assessora. Ok, eu acredito que não. Mas eu vou dar um outro exemplo agora. Eu atendi uma outra empresa que eu tinha um gestor que ele participava de tanta reunião, ele que me disse isso, palavras dele, vejam bem. E eu quero ver se talvez vocês se reconheçam dentro desse ambiente. Ele participava de tanta reunião que ele não conseguia trabalhar, isso é o que ele me disse. Sabe o que ele fez?
Ele contratou uma pessoa só para participar de reunião por ele e trazer as notícias de cada reunião. Ele disse, Alexandre, eu não consigo trabalhar de tanta reunião improdutiva. Sabe aquelas reuniões que você não precisava estar? E chamavam, agora reunião de equipe. E aí vai lá, ia ele cheio de coisa para fazer. Ou seja, isso também são questões improdutivas. Se você vai ver, você não consegue ter uma secretária porque você gasta o tempo dos seus colaboradores de forma errada também. Então, quer dizer, o tempo, né? O tempo é dinheiro, gente. Todo mundo. Você acha, não, mas eu preciso de toda a equipe porque eu sou o chefe. Mas você não pode cobrar produtividade se todo dia você chama todo mundo para reunir para falar com uma pessoa só. Entendeu? Então, assim, a gente tem muita mania de olhar para si, mas não olhar para os outros, né? Exatamente. E essa questão, assim, alguém pode estar pensando assim, poxa vida, mas então ele pede para a secretária dele o relatório, quer dizer que ele não sabe das pessoas, mas ele tem um interesse genuíno de saber. Boa, né? boa. E eu acho que isso que a gente tem que reconhecer. Tá, eu sou lá um presidente de uma empresa de 1.000, 2.000 pessoas, é óbvio que eu não vou saber o nome do filho, se ele passou no vestibular, mas eu tenho esse interesse, essa preocupação. Ó, o Memeca entrou, um monte de gente aqui, ó, o Marcos Rocha, bastante gente. E então, eu acho que é disso que a gente está falando, sabe? É esse gestor conseguir se conectar com a realidade de cada um. A forma como ele vai fazer isso, se vai ser pedindo para a secretária, se vai ser contratando uma pessoa para poder auxiliar, não sei. Mas se eu também tenho dificuldade, por exemplo, né, de estar em tanta reunião que eu não consigo dar conta, será que a minha equipe também não está? Será que a gente de verdade precisa tanta reunião? Então, o que a gente pode trabalhar de gatilhos mentais e de vieses cognitivos com os gestores para que eles também possam ser mais assertivos no seu dia a dia? Gente, esse assunto assim de vieses e de gatilhos é um assunto que só eles dão uma live, mas a gente vai dar uma pincelada aqui, porque é um assunto que a gente não pode deixar de falar. E depois a gente ainda vai falar sobre comportamentos de homens e mulheres na questão física mesmo, que a gente tem, fisiológica. E não esquece que quem está aqui conosco vai ter um brinde no final, mas tem que ficar conosco até o fim. Segue, pronto. Gatilhos e vieses. Vamos lá. Nós temos a forte tendência a tomar algumas decisões, tá? E que nem sempre são racionais. Então, por exemplo, um exemplo clássico. Quando você vai no supermercado com fome, você compra de uma forma. Quando você vai no supermercado sem fome, você compra de outra forma. O simples fato de você comprar mais alguma coisa, que quando você está com fome, ou você comprar menos, ou você ser mais racional na sua compra quando você não está com fome, já é um viés cognitivo, tá? Ou seja, você tem ali uma relação emocional que está, de alguma forma, te induzindo a comprar mais, porque você está com fome naquele momento, ok? Por que eu digo isso? Para mostrar para as pessoas que nós temos relações emocionais nem sempre conscientes que influem na nossa decisão. Sim. Um viés cognitivo, ele é um tipo de relação emocional que faz alterar o nosso processo de julgamento sobre as coisas, tá? Deixa eu tentar dar um exemplo dentro do campo de vocês. Por exemplo, tá? Eu recebo 5 currículos, tá? Eu estou procurando uma secretária, eu recebo 5 currículos e eu peço, eu quero um currículo com foto. Quando eu peço um currículo com foto, é porque eu sou induzido pela foto, inevitavelmente. Você coloca 3 meninas feias e 2 meninas bonitas, tá? Independente do que você acha como feia, como bonita. Não é isso que a gente está discutindo e não é a questão de discriminação e nada disso. Eles não são nesse nível de consciência, né? Então, assim, quando vem a foto, ela vai nos influenciar. Inclusive, tem várias empresas que estão fazendo seleção às cegas. Ou seja, quando eu recebo o currículo, ele não vem com sexo, ele não vem com idade, ele não vem com foto, justamente para que essa seleção possa ser sem esses vieses que, sem se dar conta, eles acabam entrando na nossa mente, né? É isso aí. Então, quer dizer, o que acontece a partir desse momento, as empresas já estão começando a sacar que isso está acontecendo. Sabe por quê? Porque se abriram, eu posso dizer assim, isso é muito bacana de se ver, as pessoas se abrindo a novas perspectivas, entende? É um gestor que fez administração e ele dá um pulinho lá na psicologia, ele dá uma pincelada na neurociência e consegue descobrir essas sutilezas que te atrapalham num processo seletivo. Então, o que acontece daqui para frente? Eu vou começar a mandar os currículos para os gestores.
todo mundo é Luciano e não tem idade e não tem foto, entendeu? O que acontece? Eu não passo pelo que a gente chama de efeito halo. O efeito halo é esse. Eu começo a pegar algumas características que para mim podem ser relevantes naquele momento e eu dou intensidade nessa informação. Se você me perguntar, Alexandre, por que você selecionou essa menina e não selecionou essa outra menina? Eu vou encontrar uma resposta racional para te dar. Mas no fundo, eu fui levado por uma emoção. Isso é um viés cognitivo, tá? Por exemplo, um outro viés cognitivo, eu tenho a forte tendência a achar que um equipamento mais pesado, ele é de melhor qualidade de um equipamento que é mais leve. Por quê? Porque há 200 mil anos atrás, quando o nosso cérebro terminou de se formar, o que era mais pesado, consequentemente comida ou carne, tinha mais substratos de energia naquele momento. Então, quer dizer, uma peça de uma zebra mais pesada tinha mais importância de uma peça de uma zebra mais leve. Tá entendendo? Uma planta ou um vegetal é mais leve do que proteína de carne. Consequentemente, a proteína é melhor. Então, o nosso cérebro ele foi feito para tomar essas decisões muito rápidas. Então, o que acontece? Isso tudo influi no nosso poder de decisão. Mas se você me pergunta, eu não vou saber dar essa explicação para você. Eu vou te dar uma explicação racional. Eu vou encontrar ali um parâmetro nesse currículo para dizer que eu prefiro essa menina. Nem que seja, essa mora 2 quilômetros mais perto da empresa. É absurdo, mas eu vou encontrar uma explicação racional. Tá? Outro viés que eu queria que a gente entrasse, que é dentro dessa questão do julgamento, é a aversão à perda. E aí, na aversão à perda, todo mundo tem medo de perder algo. Mesmo algo que eu não quero. Eu sempre brinco, né? Às vezes a pessoa está num grupo de WhatsApp que nunca olha, que não quer estar no grupo, mas ai que me tirem desse grupo. Ou seja, a gente tem essa aversão à perda. Eu posso sair do grupo, mas eu não quero que ninguém me tire do grupo. E às vezes até eu fico no grupo. Então, esse é um exemplo. E como que a gente pode trabalhar com relação, inclusive, aos gestores que muitas vezes, voltando à questão da agressividade ou de um feedback que poderia ter sido dado de uma outra forma? Gente, esse viés da aversão à perda, ele é muito utilizado, muito utilizado e de várias formas, sabe? Assim, é incrível como a gente consegue utilizar, isso tem um efeito muito forte, tá? Eu vou dar um outro exemplo de negócio também que eu presenciei. Uma empresa, ela deu um aumento para o funcionário, eu não lembro a época, o quanto foi esse aumento, mas, por exemplo, ele chegou a um salário de 1.900, por exemplo, tá? E esse funcionário queria ganhar 2.100, vamos dizer assim, ou seja, tinha uma diferença aí de R$ 200. Eles brigaram, a empresa disse que aumentava mais 50, então ficou 1.490 e ele não gostou e saiu da empresa. O que aconteceu? A empresa perdeu um funcionário, que era bom, por causa de R$ 150, tá? Mas o funcionário, se você for perguntar para o funcionário o que aconteceu, ele vai dizer que ele ganhava menos que 2.000 e a empresa estava pagando quase 2.000. Entende a diferença? Porque 1.950 é muito menos do que 2.100, entendeu? Então, assim, para a empresa, esse valor ele seria ridículo, ele seria uma porcentagem a mais que pagaria todo o treinamento que ele já teve, todo o conhecimento de produto que ele já teve, tudo que ele já conhece dos clientes dessa empresa. Então, você perder um funcionário desse por R$ 100, aí eu perguntei para esse gestor, né, depois desse caso que aconteceu, e eu disse, esse vendedor que você acabou de perder, tá, por causa de R$ 100, o que ele faz aqui? Ele é vendedor, beleza. Ele é padeiro? Não. Ele é açougueiro? Não. Ele é fruteiro? Não. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar de vendedor aonde? No concorrente. Então você treinou, ele conheceu todo o seu produto, todo o seu plano estratégico, ele já está aqui, já conhece os colaboradores, já conhece o pessoal de marketing, já conhece o pessoal da produção, e ele foi para o teu concorrente, entende? Então, assim, por R$ 100, e entende? ele era bom, tanto que a gente estava promovendo ele nesse teu exemplo, né? Ele não era uma pessoa que queria perder. Mas o que acontece? É aquela briga boba, entendeu? Por 100 para cima ou 100 para baixo, o valor da pessoa fica em R$ 100, entendeu? Então você passa a valer R$ 100. Só que você vai ganhar menos que 2.000. E a empresa não pode admitir pagar alguém a mais que 2.000, entende? Então isso é aversão à perda, tá? Outra questão do grupo que você falou, né? Uma vez
eu participo de vários grupos de WhatsApp, eu nem consigo dar demanda de tudo que eu participe, que me colocam e que me convidam, né? Mas uma vez eu lançaram um assunto num grupo e eu discuti esse assunto. Eu digo, olha, isso não funciona assim, isso funciona dessa forma, papapá, beleza. Aí eu mandei a mensagem e fui para aula. Quando eu saí da aula, você foi excluído do grupo. E eu fiquei maluco com aquilo. Eu disse, como assim me excluíram de um grupo? Tu foi cancelado. Porque eu discuti com o administrador do grupo, né, sobre uma perspectiva que eu tinha. E eu disse, não, eu vou mandar uma mensagem para o administrador, por que ele me excluiu? Eu disse, quer saber, meu? Não faz sentido, me excluiu, pronto, menos um grupo, sabe? E tá tudo certo. Mas assim, aquela questão de você ser excluído te dói. Por quê? Porque nosso cérebro não admite você ser excluído de um grupo. O nosso cérebro mamífero, se você for ver na natureza, todo mamífero precisa de um grupo. Todo mamífero caça em grupo, todo mamífero se protege em grupo, todo mamífero que é expulso de um grupo, ele morre. Ele não sobrevive sozinho. E nós, como mamíferos, a gente também precisa da sociedade para se autoproteger. Ou seja, nós não corremos tanto quanto um leão, a gente não nada tanto quanto um tubarão, a gente não voa, a gente enxerga menos que uma águia. Quer dizer, a gente é tudo de pior de um animal da natureza. Nós não sobreviveríamos sozinhos na natureza nem a pau. Então, assim, por que a gente é forte? Porque a gente se une, a gente consegue planejar unido, a gente consegue caçar em equipe, a gente consegue montar armadilhas em equipe e, consequentemente, a gente conseguiu caçar mamutes em equipe. Se você é expulso de um grupo, você está condenado à morte. Só que as pessoas pensam que somente ser expulso de um grupo de WhatsApp é que dói. Mas não. Quando eu estou fazendo uma reunião, eu digo, a reunião é com a equipe, tá, acabou a reunião, agora assim, pessoal, eu tenho um outro recado para te dar. Mas, Helena, você pode sair, você não precisa estar. Como assim, gente? Como assim eu apresentar a estratégia do meu negócio e você não se enxergar parte da estratégia do seu negócio? Aí eu vou dizer assim, não, mas é que a Helena, ela só atende telefone. Não interessa, ela é parte da equipe. Ela tem que ter um indicador nessa estratégia para ela fazer parte disso. Ela tem que ser responsável por algo que faça parte desse escopo gigante, para ela saber que ela tem um indicador, mas ela colabora para um objetivo estratégico, atendimento do cliente, tá entendendo? E aí a gente consegue trabalhar o engajamento, né? Porque o que claro. é o engajamento? Eu entender qual é o negócio da empresa, ter um gestor que também entende qual é o meu negócio na pessoa física, e o meu negócio pode ser também ser mãe, também ser pai, também cuidar do meu, sei lá, da minha avó que está doente. E se eu tenho esse gestor que compreende isso e eu também compreendo o negócio da empresa, tem o engajamento. Então, acho que isso é simples de falar, mas é difícil de fazer. A Jéssica escreveu aqui, ó. A forma como o gestor recebe a sua equipe será um fio condutor para que o trabalho possa fluir com leveza e produtividade. Sim, Jéssica, por isso que todo um programa de integração dentro da empresa, que é aquele momento em que a gente recebe os novos colaboradores, ele tem que ser pensado com carinho. É o meu primeiro contato que eu vou ter com essa empresa. Então, cada vez mais a gente está vendo um kitzinho feito, é um squeeze, é uma caneta, é um caderninho, enfim, é uma coisa que eu faça, comece a fazer parte, né? E não é à toa, até dentro dessa questão de fazer parte, que não deixa de ser também um viés de aversão à perda, né? Quando as pessoas saem de uma empresa, via de regra, o primeiro post que eles fazem na outra empresa é a foto do crachá novo. Né? Agora eu pertenço a esse time, agora eu pertenço a essa tribo, agora eu pertenço a este novo grupo. E assim como o Alexandre está trazendo para nós, isso é muito mais antigo do que a nossa consciência. Isso já vem lá desde a época em que a gente estava na selva caçando, né? Porque em grupo a gente é mais forte. Acho que outra coisa que a gente pode... desculpa, Helena, te interromper, mas assim, eu vou aproveitar esse gancho. O próprio, a sensação de pertencimento a um grupo, você se parece com as pessoas desse grupo, você acaba se parecendo com as pessoas desse grupo. Então, se a gente for ver bem, cada grupo que a gente participa, a gente se parece com esse grupo. Você pode me dizer, pô, professor, eu lhe vi numa reunião de amigos, pô, nem pareceu aquele cara sério da aula. Por quê? Porque eu participo de um outro grupo. Nesse outro grupo, eu tenho que me integrar. Então, a gente acaba se parecendo com as pessoas
que a gente, né? Então, quer dizer, se você faz parte de um grupo de sucesso, você também se vangloria com isso, porque você é copiado, porque você é imitado, porque as pessoas te olham, entendeu? Então, assim, o sucesso nunca é só seu, tem que ser do grupo, porque o grupo se retroalimenta disso. Tem uma outra menina que disse assim, ó, o problema é quando discutimos com o grupo. Era essa que eu ia falar. Era isso? Tu leu meus pensamentos. Então, discutir com o grupo é a coisa mais linda que existe, gente. Exatamente. Agora sim, ó, o que acontece, tá? Existem pessoas que aceitam a tua discussão e o teu ponto de vista, e essas são as melhores de discutir, e tem as pessoas que não aceitam. Assim, um grupo que não aceita a tua discussão é um grupo que não está maduro o suficiente para te ter nessa equipe. Então, quando isso acontecer, você já começa a se ligar num ponto de saída. Onde é que eu vou sair daqui porque isso aqui está ficando pequeno demais? Não é só a empresa que te demite, você também se demite daquela empresa quando ela é pequena demais para você, sabe? Mas a gente aprendeu ao longo da vida que discordar é feio, porque as pessoas associam discordar com brigar. E discordar é a nossa oportunidade de sermos mais criativos, de enxergarmos outras possibilidades, da gente criar mais opção para um projeto, para um negócio, para um produto. Então, eu enxergo muito, com olhos muito positivos, a questão da discussão. Mas ela ainda tem muito espaço para ser trabalhado na maturidade das pessoas e até no próprio julgamento, né? Porque a gente discutiu, tu discutiu com a pessoa, né? Não significa que... o Hugo tá brincando aqui, o Hugo saiu do grupo, né? Não significa que eu não goste da pessoa, só significa que a gente tem pontos diferentes. E aí, um vídeo que eu postei essa semana ou semana passada, que tem um método, que não sei se tu conhece, mas é um interessante ponto de vista. Que se alguém vem e te fala alguma coisa que tu te sentiu mal, tu pensar contigo, inclusive poder dizer para a pessoa, interessante ponto de vista. Que não significa que tu concorda, mas... E aí vem a segunda questão. O que tem de certo neste contexto que eu não consigo ver? Né? Claro. Talvez no contexto do outro, e agora a gente começa a entrar em empatia, que é outro assunto que a gente já colocou na pauta, no meu contexto talvez esteja errado, mas o que eu não estou vendo que está certo? Porque algo de certo tem, mas que pelo meu julgamento, pela minha experiência, eu não consigo decodificar. Então, quando eu coloco o que tem de certo que eu não consigo ver, eu abro a minha mente, eu trabalho de uma outra forma e me torno muito mais receptivo. Isso, inclusive, a gente trabalha muito na formação de inteligência emocional, que vai começar agora em março. Se alguém tiver interesse, me manda aí um direct que a gente manda material. Mas é isso, né? A gente poder não ficar com a mente dopada das emoções, ou melhor, as emoções, elas existem, né, pessoal? Elas são inatas, mas da gente aprender a lidar melhor com essas emoções. E até a gente estava brincando antes, né? Que não deveria ser inteligência emocional, deveria ser inteligência dos sentimentos ou inteligência sentimental, porque no sentimento, no pensamento e no comportamento que a gente tem atitude, a opção de mudar. A emoção, a gente tem... Então, vamos entrar um pouquinho em empatia, que acho que... Deixa eu só fechar uma... Tá. Deixa eu só fechar rapidinho, porque tu trouxe um gancho bem interessante aqui. Uma coisa que a gente tem que saber quando a gente entra numa discussão com alguém, gente, é que as pessoas estão sempre certas. Sempre certas. Sempre que você discute com alguém, é porque você está certo. Então, assim, quando é que você está errado? Quando é que eu consigo mostrar para a Helena que ela está errada? Ou quando a Helena mostra para mim quando eu estou errada? Quando um dos requisitos que ela traz, eu não contemplava. Eu vou pensar, poxa, eu não tinha visto por esse ponto, entende? Até o momento... Toda discussão é uma verdade, toda discussão existe uma lógica. O ser humano faz absurdos por entender que aquilo é lógico, por entender que aquilo é uma verdade. Então, quando você vê alguém que explode uma bomba no próprio corpo, aquilo só pode ser uma verdade para aquela pessoa. Então, a gente julga porque, assim, ó, coisa horrível, um assassino, um maluco, um terrorista. Ok, eu acho que eu também acho. Agora... tem uma verdade ali, tem uma lavagem cerebral, tem uma manipulação em cima daquela pessoa que faz com que tenha uma crença, entendeu? Então, assim, você não pode julgar que a outra pessoa que está discutindo com você, ela é errada. Não, ela tem uma lógica e para você ganhar uma discussão, você tem que quebrar a verdade da outra pessoa. Eu acho que é isso, tá? Eu trabalho muito assim. Eu costumo quebrar verdades.
Tudo que você está falando, para mim, é verdade. Até o ponto que eu discordo e eu faço você pensar um requisito que você não tinha dito. Pronto. E essa quebra da verdade, às vezes, dói a ponto de eu negar, de eu não querer aceitar, né? E aí que a gente entra, enfim, no fight, né? Então, a forma da gente quebrar a verdade, gestores, gestoras que estão aqui, é a gente também tentar ver pela percepção do outro. Como é que a gente pode Claro, dizer? Eu digo sempre que o gestor tem que ser rapadura, duro, mas doce. Né? Colocar de uma forma que faça sentido para o outro o que o outro está sentindo e claro. o que eu estou colocando. Porque se eu disser para ele pela minha ótica, pelo meu óculos, ele não vai entender, né? Não, e esse é realmente o conceito de empatia, né? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Agora, uma coisa interessante a respeito da empatia é porque ela é uma habilidade inata, né? Ela nasce com a gente. Nós somos montados com essa pré-programação de sentir o que o outro sente. Quem não tem empatia é psicopata. Não, e é verdade. Não, e eu não estou brincando. O psicopata, ele não tem a empatia contributiva. Para vocês terem uma ideia, um psicopata, ele tem a empatia funcional. Veja bem a diferença, tá? A empatia funcional é eu tenho que saber o que a Helena sente para melhor atingir a Helena. Tá entendendo? Agora, a empatia contributiva é como eu não vou destruir a relação emocional que eu tenho com a Helena e assim mesmo passar as mensagens que ela precisa ouvir, tá? Então, assim, o que nós temos que desenvolver é a empatia contributiva. É a maneira como a gente vai passar o nosso conhecimento ou passar as nossas verdades de forma a não bloquear canais ou criar obstáculos de comunicação em relação a outras pessoas. Aí você vai me dizer, mas eu sou o chefe, as pessoas têm que me ouvir. Cada vez que você tem que lembrar que você é o chefe, você já não é mais o chefe. A Organiza com a Dita trazendo assim, ó, às vezes acho ruim a empatia, né? Porque sinto a dor do outro e isso me deixa triste. Isso se chama Olha dor só, solidária. Também é um efeito psicológico. a dor solidária, ela é necessária, mas a gente precisa trabalhar o que é meu dessa história e o que é do outro. No momento que eu sinto tudo que o outro está sentindo, eu não consigo ajudar. Porque eu também fico tão Claro. triste, assim como a Organiza com a Ad está colocando, né? Então a gente também tem que. Não é nem para se proteger, e sim, se eu quero ajudar alguém, eu preciso me cuidar também. Eu sempre dou o exemplo do quando a gente entra no avião, né? Se houver despressurização da cabine, coloque primeiro em si e depois no outro. Pessoal, isso não é Sim. ser egoísta. É que eu só vou conseguir cuidar do outro se eu estiver bem comigo. Então, eu consegui entender, ok, essa pessoa está sofrendo e eu quero ajudar, mas sem eu me misturar, né? Então, quando a gente acaba tendo tanto sofrimento quanto a pessoa, eu talvez tenha muita mais dificuldade do que daqui a pouco, inclusive perguntar para ela o que eu posso te ajudar. A gente é muito mais empático quando a gente pergunta para o outro, ok, eu estou entendendo que está triste, eu também estou triste por ti, mas e agora? No que eu posso te ajudar? Do que eu vim oferecer, vamos dar uma voltinha, eu tô vendo que tu tá triste. Cara, a pessoa não quer uma voltinha, a pessoa tá mal. A pessoa quer um abraço, a pessoa quer um beijo, a pessoa quer um colo, a pessoa quer qualquer outra coisa, né? Porque a tristeza, ela pede reintegração, é outra emoção primária. Claro. E na Claro. tristeza, então, eu preciso desse meu tempo quietinho para conseguir me reorganizar. Não quero dar volta, não quero ir pro shopping, não quero dar banda. Eu quero que alguém sente do meu lado e talvez me escute. Né? Ou Porque eu não, tô... ou ficar sozinha, ou Ou ficar refletir. sozinha. Porque a tristeza, um dos papéis da tristeza é você refletir sobre o que está acontecendo. A gente aprende muito na tristeza, entende? Então, assim, na alegria, você não para refletir o que aconteceu, você quer curtir o momento. Entendeu? E a tristeza, ela vem exatamente para isso. Em neuromarketing, a gente utiliza a emoção da tristeza quando a gente quer passar uma mensagem de solidariedade, por exemplo. Quando a gente quer passar, por exemplo, quando a gente quer vender plano de vida, quando a gente quer vender seguro para casa, para carro, entendeu? Ou seja, assim, para passar mensagem sobre doação de órgãos, sobre não jogar lixo no mar. Isso tudo é uma empatia de tristeza que você tem que sentir tristeza naquele momento para você parar e, puxa vida, eu faço isso, será que eu também sou culpado em relação a isso? Agora, quando você entra na vida da pessoa e se destrói junto, você
quebra o laço de confiança, entendeu? Então, assim, ó, vamos dizer lá, você é um coach ao qual você busca performance das pessoas e você se destrói. Você é um coach financeiro que a sua vida financeira é destruída, entendeu? Então, assim, você é emocionante, é emocionado de alguma forma, ok? Você entra na vida da pessoa, mas você não gera credibilidade para ajudar ela, entende? Então, assim, você não é funcional, aí não adianta. Não é funcional, acho que essa é a palavra. Então, assim, o que a gente quer trazer para vocês? Que no momento que a gente se oportuniza a se conhecer mais, a gente consegue ter mais recursos para se ajudar e ajudar os outros. Então, tanto a empatia como pode ser desenvolvida, como a gente está colocando aqui, como também algo que às vezes as pessoas é a questão do foco, né? Alexandre, que a gente também comentou de trazer para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade de me focar, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho, todos os dias eu listo no meu caderno o que eu tenho que fazer. E aí, assim, é uma atividade por vez. E às vezes a gente quer fazer um monte e demora muito mais, né, Alexandre? Até porque a gente não foi feito para focar, né? A gente foi feito para dispersar. Você pode ver, existem milhares e milhares de treinamentos que dizem que ensinam como você vai focar. Não existe nenhum tipo de treinamento que diz como dispersar. Você já viu algum treinamento assim? Não. Não existe, porque a gente foi feito para isso, a gente dispersa de maneira rápida. Lá 200 mil anos atrás, quando eu estava caçando, ainda era um Homo sapiens, um Neandertal, eu estava caçando, eu não podia ficar muito tempo focado, porque eu podia ser surpreendido por um animal qualquer. Então, quanto mais disperso eu fosse, mais alerta eu era. Ou seja, eu encontrava um ruído em algum canto, eu tinha que olhar para esse ruído para ver o que estava acontecendo. E assim nós somos modelados, né? Nós somos modelados sobre forte tensão, sobre um ambiente inóspito. Então, nós fomos feitos para dispersar. O focar é em alguns momentos. Então, quando eu estava caçando, que eu via uma presa, eu focava para aquele objetivo. Só que nos tempos de hoje, o focar é importante, porque você estuda muito, você tem que ler Não, e agora no um online tá livro. horrível, porque tu sai de uma reunião e entra noutra e entra o tempo inteiro exigindo foco, né? E o pessoal tem um método bem legal chamado método Pomodoro. O método Pomodoro, ele é da gente pegar aquele tomate, aquele contador, aquele timer, né? E o exemplo é Pomodoro, porque muitos timers são no formatinho de tomate. Tomatinho, né? E planejar 25 minutos. E por 25 minutos eu vou fazer aquela atividade de forma extremamente focada, né? Depois eu vou me desfocar, depois faz os 25 e dá um tempo. E eu aqui em casa, nesse tempinho, eu vou ali fora, agora tá jabuticabeira, tá cheia de jabuticabinha, como uma jabuticabinha, vou no banheiro. Claro. E aí tu volta, o teu cérebro precisa disso, né, professor? Claro. Nossa, aqui, por exemplo, às vezes eu estou montando aula, eu estou montando um artigo, seja o que for, sei lá, estou escrevendo a tese de doutorado, e eu começo a entrar em flow, né? Eu começo a viver aquilo que eu estou montando ali. Eu não sinto fome, eu não sinto frio, eu não sinto. Eu fico ali em estado de flow ali. Mas eu tenho que conseguir sair, aí eu pego uma bike, vou até a praia, volto, sabe, pego um ar, olho para o horizonte e volto para aquele ambiente. Porque o que acontece? A gente acaba entrando no que a gente chama de espiral da morte. Eu tenho um problema, aí eu vejo uma solução não é, uma solução não é, a outra não é, a outra não é e a outra não é. O que eu faço? Eu volto para a primeira. Não é, não é, não é, não é. Então, ou seja, o que acontece? Você tem que se afastar desse problema e entrar de novo. Aí quando você entra de novo, você entra com novas possibilidades, entende? Exato. Não à toa que às vezes você está imerso dentro de um problema, aí chega um colega do lado e diz, pô, vamos almoçar? Eu digo, cara, eu tô maluco nesse problema, não consigo resolver. Aí o cara diz, pô, mas essa planilha faz isso, isso, isso. Aí tu olha e diz assim, cara, você tá maluco, você é o capeta, o que aconteceu? Eu tô aqui a manhã inteira tentando resolver e não consigo, você vem do meu lado e resolve. Porque ele tá com a coca fresca, entendeu? Ele tá sem possibilidades, ele tá com... O mundo ali são possibilidades. Ele consegue encontrar um recurso para sair. Quando você está muito imerso dentro de um determinado problema, ou você precisa de apoio para sair, ou você mesmo tem que tomar consciência de que você tem que sair e voltar novamente, sabe? O Marco aqui, que está sempre conosco, queridão, dizendo, né, que usa o método Pomodoro para a questão de desenvolvimento de sistemas, ó, teu colega. Olha só, outra coisa. Gente, quem está aqui fica até o final para depois ganhar o brinde aí, que vocês não sabem o que vai ser. Então, só para lembrar. E eu queria agora trabalhar um pouco contigo
a questão E segue a gente lá, né, Helena? Segue a gente lá, né? Porque depois tem que chamar no meu direct para depois perguntar como é que ganha o prêmio. E tem a questão, a gente acabou de falar bastante, né, dessa parte dos vieses cognitivos, do quanto a gente pode aplicar isso na gestão, do quanto a empatia ela é necessária desde que eu não me misture com o outro. O foco, então, que a gente não consegue estar focado o tempo inteiro, é necessário termos pausas para conseguirmos nos conectar novamente. Isso já vem lá da época muito anterior. E agora eu queria entrar contigo na questão do filtro atencional, da questão do homem e da mulher, que tem muita coisa bacana e muitas vezes as pessoas dizem assim, ai, responder para um chefe homem é de um jeito, responder para um chefe mulher é de outro jeito, para um gestor, enfim, né? E eu queria que tu pudesse nos trazer as diferenças fisiológicas que temos e as diferenças, inclusive, físicas, né? E o quanto isso no dia a dia... Não, eu tenho uma palestra que agora em março ela vai acontecer bastante, que se chama Mulher Sim, Amélia, Se Eu Quiser. E a ideia é justamente a gente poder aceitar essas diferenças e sermos felizes. A gente não tem que ser igual a ninguém, nem a outra mulher, nem a outro homem, nem a, né? A gente tem que ser gostar da gente mesmo. Não, é um pouco complicado às vezes a gente falar isso, porque a gente tem pessoas que encaram como machismo, feminismo, né? Então sempre que eu vou introduzir com esse assunto na aula, eu sempre digo, gente, não tem absolutamente nada a ver com relação de machismo ou feminismo, ou o que um é, o outro não é. Eu vou falar aqui sobre uma questão antropológica evolutiva, é psicologia evolutiva. Para o que uma pessoa foi construída, um gênero foi construído, e para que um outro gênero foi construído. Exatamente isso, tá? Se nós somos diferentes, anatomicamente diferentes, e nós temos o nosso cérebro com algumas partes que são diferentes, tá? É porque isso fez todo sentido na perpetuação da nossa espécie. Uhum. Exatamente. E as funções que a gente mais representa hoje e mais se identifica hoje também funciona dessa forma. Sabe, não à toa, por exemplo, que existem mais engenheiros do que engenheiras. Não à toa que os departamentos de RH têm mais mulheres do que homens. Aí você vai dizer, não, eu sou um homem e eu comando meu RH. Ótimo, maravilha, eu acho que tá tudo certo, sabe? Assim, não é um serve e o outro não serve, não é isso, tá? Mas existem características cerebrais e psicológicas do homem que faz com que ele tenha uma tendência melhor a ter desafios diferentes ou encarar desafios diferentes que a mulher. Quando a gente fala, por exemplo, em sexto sentido, quando a gente fala, por exemplo, em intuição, o que vem? Qual gênero vem na mente? É a mulher. Né? Não vem assim, o homem não tem um sexto sentido apurado. É a mulher que tem. Aí você vai dizer, não, eu conheço alguém que tem, ok, não é isso que a gente está falando, tá? Assim, a tendência é que a mulher tenha um sexto sentido mais apurado. O que é o sexto sentido? O sexto sentido nada mais é do que o nível de percepção maior que ela tem sobre os estímulos do meio. O que acontece? A mulher capta mais estímulos. A diferença é que a grande maioria desses estímulos ficam lá num setor de subconsciente nosso. E a gente não traz isso à tona a todo momento, somente quando é preciso. Como a mulher consegue captar mais estímulos do meio, ela tem um poder de decisão mais refinado do que o homem. Tá? Essa é a questão. Então, por exemplo, a mulher ela consegue ler muito melhor expressões corporais, microexpressões faciais que o homem. Então a mulher olha a outra pessoa e diz assim, você não está bem, né? O homem não tem essa percepção. Ele tem que desenvolver isso. Não que ele não consiga, mas ele tem que desenvolver. Todo dia ele tem que dizer assim, poxa, olha lá, tá vendo? A pessoa tá triste. Aí ele, é verdade, tá triste. Por quê? Porque ele tem um outro foco. O foco do homem é competitividade. A testosterona faz isso. O homem é muito mais competitivo. Então, assim, se você tá triste, resolve o seu problema. A gente tá aqui para competir. Ele não quer perder, entendeu? A mulher, ela não quer perder, mas ela também se preocupa se a outra pessoa tá triste, porque ela foi feita para isso, entendeu? Ela foi feita para desenvolver essa empatia. Então, esse é um ponto. O que mais? Da pele, né? Que tu estava comentando que a nossa pele é mais fina, que a gente vê que a criança está com febre, mas depois a gente encosta a boca
porque a gente também confia muito nessa sensibilidade toda que foi desenvolvida enquanto o homem estava lá caçando, a mulher estava cuidando. E isso, gente, por mais que, enfim, a gente esteja trabalhando cada vez mais com diversidade, com inclusão, e eu sou super a favor disso, é Claro, importante claro. a gente se dar conta e aceitar que temos coisas, assim, que são diferentes, né? Não, e o bonito é unir o útil ao agradável. Você pode ser sensível e ser uma mega gestora, sabe? Coisas que mega gestores muitas vezes não têm essa sensibilidade, entendeu? E você pode ser um cara muito rígido, muito correto e trabalhar a sua sensibilidade também, entendeu? Então, assim, ó, é o pegar o que cada um tem de melhor. Por exemplo, tá? A mulher escuta muito melhor que o homem. A mulher tem uma frequência auditiva melhor que o homem. Não à toa que ela entende o choro do bebê. O homem não entende. Eu sempre digo que para o homem, o choro do bebê é algo que não tem frequência, é tudo igual. A gente não sabe quando ele está com fome, quando ele está com sono. A mulher não, ela pode estar almoçando e ela ouve o choro do bebê, ela está com fome. Né? Eu sempre digo, parece o Han Solo e o Chewbacca falando, né? O Chewbacca faz e o Han Solo diz, sim, Chewbacca, estamos chegando. A gente não entende. A mulher entende. Ela consegue decodificar as frequências de um choro de um bebê. Então isso é maravilhoso, porque se vocês escutam melhor, vocês têm muita vantagem sobre o homem nesse sentido. Vocês falam muito mais. O homem é mais focado. Aí a gente pode ter mais vantagem em relação a isso, entende? Então, quer dizer assim, é entender como um funciona e como o outro funciona, ou como fomos projetados para funcionar, e buscar isso ao nosso favor, sabe? A Vanessa está dizendo, ó, sabe mesmo se é fome, se é fralda, se é dor, se é balda, tudo, né, Vanessa? A gente sabe. E acho que a Exatamente. beleza disso tudo tá nessa diversidade de idade, de gênero, de experiências. Obrigada, vocês dois são maravilhosos, obrigada. Mas eu acho que é nisso que nesse momento a gente está super aberto, né? Eu tenho visto muito nas empresas essa inclusão de pessoas de diferentes gêneros, diferentes idades, diferentes experiências, inclusive trabalhando no Claro, mesmo setor. Porque claro, tudo que a gente vive acaba vindo como possibilidade para a gente resolver e ser muito mais criativo. E se eu tenho todo mundo igualzinho, a tendência é que todo mundo queira resolver os problemas e o dia a dia da mesma forma. E aí, quando a gente claro. tem um pepino diferente, ninguém sabe descascar do outro jeito, porque todo mundo aprendeu da mesma forma. Então, quem trabalha aí com seleção, e a Ana está aqui conosco, né, a preocupação que a gente tem também quando a gente faz um perfil, né, que esse perfil não seja tão fechado a ponto de querermos todo mundo igual. Né? O que nesse candidato que eu estou entrevistando, eu não trabalho com seleção, mas já trabalhei muito quando eu era executiva, né? O que nesse candidato, talvez até por ele ser diferente, ele vai agregar? Talvez uma Claro, experiência que ele teve. Queria agora também entrar claro. contigo numa outra... E a gente já está quase acabando o tempo, mas enfim, vamos esperar um pouquinho mais. A parte da E confiança... desculpa, Helena, e isso é um viés cognitivo também. É o viés, que chama-se viés social. É a gente querer estar perto de pessoas que pensam como nós. Porque isso nos traz segurança. Isso gera puxa-saco pra caramba. Por isso que tem muito puxa-saco aí que se dá muito bem, entendeu? Por quê? Porque a gente tende a se aproximar ou valorizar mais as pessoas que pensam como a gente. Por isso que quando a menina disse ali, puxa, eu vou discordar do meu chefe, eu tô correndo alto risco. Sim e não. Se ele é um chefe maduro, não. Se ele é um chefe imaturo, sim. Ó, estão pedindo outra live. A Ana está aqui conosco, ó, e de ser verdade, importante as relações de complementaridade. Gente, a Ana, ela é sócia da Choices, que é uma consultoria que trabalha é uma das melhores headhunters que a gente tem. Então, se vocês trabalham com seleção, entra na Choices ou adiciona aí a Ana, porque eles fazem um trabalho maravilhoso com empresas aí de ponta e fora que ela é uma pessoa maravilhosa. E sempre a gente coloca, né, que por mais que as negociações sejam feitas de empresa, com um balcão entre nós, no fundo, a gente está se relacionando com pessoas, a gente compra e vende de pessoas. A gente está o Exato. tempo inteiro, né, se relacionando. Então, como gestora, a mesma coisa. Por mais que eu tenha um crachá que diga que eu sou superior ao fulano ou que o fulano é inferior a qualquer coisa, a gente tem que se relacionar de pessoa para pessoa. Eu não preciso estar aqui ou estar aqui para eu ser melhor, nem para eu ser pior que alguém. Eu tenho que o tempo inteiro estar lembrando que do outro lado tem pessoas com necessidades básicas de serem reconhecidos, amados, se sentirem pertencentes.
Então, acho que quando a gente se dá conta disso, a gente pode se despir dessas questões de crachá e poder lembrar que se eu acessar o teu coração, eu vou ser muito mais importante na tua vida do que se eu acessar e passar o meu crachá no nosso papo. Não, eu acho assim, Helena, também não existe ninguém que é superior ou inferior. Existem pessoas com mais responsabilidade e outras com menos. Né? Por exemplo, você pode ser alguém que trabalha lá na base da cadeia de uma empresa, sei lá. Você é a pessoa da limpeza, né? Que é um cargo mais humilde da empresa. O que você faz no final do seu dia? Você pega o seu jaleco, você pega as suas coisas, guarda no armário, vai para casa e curte seu filho. O outro dia você tem um horário fixo para trabalhar. O seu chefe, ele é superior ou ele ganha mais porque ele tem que pensar em como ele vai manter o seu trabalho. Entende? Então, quando você está aproveitando o seu filho, ele talvez não esteja conseguindo, porque ele está ali, mas a cabeça dele está pensando como é que ele vai conseguir grana, como é que ele vai vender mais para não ter que demitir você. Então, assim, se as pessoas ganham mais, talvez é porque elas tenham muito mais responsabilidade que você. Isso que a gente tem que pensar também, sabe? E às vezes, né, Alexandre, o que é fácil para ti é extremamente difícil para mim. Claro. E o gestor também tem que saber isso, né? Que às vezes uma pessoa, pô, mas era tão fácil essa tarefa. Mas será que para outra pessoa era? Será que ela já fez alguma vez na vida? Eu agora, com exemplo, com os meus vídeos, né? Eu quando comecei a fazer os vídeos, cara, eu errava, não, eu continuo errando muito. Agora erro um pouco menos, mas eu tinha muita vergonha, né? Como é que eu vou fazer? E a gente vai se acostumando, a gente é melhor naquilo que a gente mais treina. Então, a tua equipe é a mesma coisa. Daqui a pouco, algo que para ti é extremamente... Assim, vai lá gravar um vídeo. Para a pessoa, gravar um vídeo é um desafio muito difícil, porque ele nunca fez, porque ele nunca se colocou nessa situação. Pessoal, se vocês querem entender um pouco mais de inteligência emocional, a gente tem a formação de inteligência emocional, que são 8 encontros, sempre segundas-feiras à noite, de 15 em 15 dias, eu e a Brenda. E o professor Alexandre, assim, é um parceirão em vários momentos. O pessoal pediu mais live, acho que a gente pode também conversar, né, Alexandre? Claro. Mais lives, quem sabe alguma outra coisa aí a gente já pode começar a pensar em algum outro projeto. Mandem os tópicos aí para Helena, manda os tópicos que vocês querem ver, enfim. Isso, então vamos, assim, se vocês quiserem saber mais de alguma coisa, manda o direct para mim, eu e o Alexandre, a gente combina de fazer uma outra live, ou quem sabe algum outro projeto aí que pode surgir, porque eu acho que a vida, como é que é? Se tu quer ir rápido, tu vai sozinho, mas se tu quer ir longe, vai acompanhado, e aqui tem várias pessoas que são parceiros meus de projeto, o Hugo agora, na semana posterior ao Carnaval também, vai ter webinar com ele. Então, assim, acho que bom que vocês estão aqui. Queria lembrar vocês que nos dias 2 e 3 a gente vai ter o curso de ferramentas para gestores também. Lá no Simpla, na Bio tem as informações. Dia 16 e 17 de março tem o curso A Formação para Business Partner, consultor interno de RH, que já está na 9ª edição, tá no link da Bio. E a formação de inteligência emocional também está no link da Bio. Vamos falar do nosso brinde agora? Gente, não sei se a maioria das pessoas sabem, tá? Mas eu trabalho com treinamentos também, com desenvolvimento de pessoas em company, e tenho os meus cursos próprios. Tenho curso aí em diversas universidades do Brasil e aqui de Portugal também, quem quiser. Tem até uma certificação bem bacana aqui na Lusófona, que você ganha um certificado internacional aqui, é bem bacana também. E eu tenho uma plataforma também de ensino online, que chama-se neuroexpert.eadplataforma.com, tá? Obviamente vocês não vão gravar esse nome agora, mas depois quem me chamar lá eu passo as orientações certinhas. E eu combinei com a Helena. Digita aí para nós, o Hugo tá mandando mensagem, escrevendo. Diz de novo, por favor, Alexandre, que o Hugo digita para nós. Vamos abusar um pouco dele. É www.neuroexpert.eadplataforma.com. Tá? Mas também, se não gravou, não tem problema, me chama ali no direct, eu passo todas as instruções. E o que eu combinei com a Helena? Todos os cursos que eu tenho lá, a gente já tem 6 ou 7 cursos lá. Eu quero dar um curso para quem está assistindo a live com a gente hoje, tá? Eu quero dar um curso free. Então, para ganhar o curso free, me chama lá no direct, que eu passo as orientações de como a gente... bate a fotinho. Bate a foto da tela, é verdade, a gente tinha combinado a foto da tela, já tinha esquecido. Vamos fazer esse negócio aí, ó. Então vamos lá, ó. Bate a foto da tela, ó, com o dedinho na cabeça, Helena, vamos lá, dedinho na cabeça. Aí a foto minha do Alexandre, vai lá. Printa a foto, printa a foto, beleza? Aí bota a mãozinha, Alexandre, vai, quietinho. Aí, ó. Tá?
Printou? Ok. Agora Beleza. tem que postar nos marcando, eu e o Alexandre. Tem que Boa. estar seguindo eu e o Alexandre. E aí, se Boa. vocês fizerem, seguir os dois, postar a foto, marcar a gente e falar lá no direct com o Alexandre, o que que ganha, Alexandre? Aí eu vou dar um curso na plataforma que chama-se... qual é o curso que eu tinha dito mesmo? Eu Não não lembrado. anotei. Não anotou. Mitos e verdades sobre o nosso cérebro. Tá? Tá lá na plataforma. Depois você vai entrar lá. Aí me chama ali no direct, eu passo as instruções certinho, como é que você acessa. Eu faço o curso free para quem está assistindo agora. E para quem não estava ao vivo na live, eu vou fazer o seguinte, como eu sou bonzinho, tá? Você pode printar da onde você viu também e me manda lá no direct, porque eu quero oportunizar vocês, porque eu sei que nem todo mundo pode estar com a gente nesse momento, né? E as pessoas também às vezes gostam de ver a live depois, com mais calma. Então não tem problema nenhum, você também vai ganhar. Só faz isso, tá? Printa a tela, chama no direct, coloca lá o arroba da professora Helena, o meu arroba do NeuroExpert também, marca a gente e depois vai lá no direct e diz, Alexandre, eu quero o curso bônus que eu vi na live sua e da professora Helena. Aí a gente vai fazer essa logística aí, tá? Eu explico certinho como é que vocês acessam o curso, tá bom? Que show! Sim, a postagem é no Story, Juliana. Vamos fazer de novo, Ó, Ju? o Vamos meu fazer de cérebrozinho novo. de... Ó, vai de Vamos. novo. Mostra o cérebro. Quer pra alguém printar, ó? Ó. Printa aí, ó. Legal, Ju. Juliana, depois a gente fala dos posts aí. Mas é isso aí, sim, é no Stories. Gente, passou rápido o tempo. Eu confesso. É sempre rápido quando a gente faz o que gosta, né? Não, e eu entrei na live, agora sim, abrindo de novo o coração para vocês, né? Atrapalhada pela questão de terem clonado o celular, não, o meu cartão de crédito, então atrasei um pouco. Não é do nosso feitio aqui, nem do professor que estava pronto. A gente conversou 6h30, tá pronto, tô pronta. Então, assim, obrigada por tu ter me acolhido, né? Nesse momento de também tá, mas também desfoquei de lá e foquei aqui, foi uma delícia. Brigadão. Pessoal, valeu, um bom carnaval para todo mundo. Semana que vem tem carnaval, não vai ter live em função disso. Mas na outra semana a gente começa a divulgar as lives aí para vocês. Prof, é isso aí, pessoal. Que horas são aí agora? Agora vai 8, 9, 10, 11h30 agora. 11h30. Então, boa noite para ti. Meu maridão também chegou. Agora eu vou dar uma cuidada no marido. E valeu. Beijo. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, prof, de novo pelo convite. E próximas lives acontecerão, tá bom? Até mais. Boa noite a todos.